Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Essa imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação, tudo que há no céu, na terra e no mar, por ti e para ti, Senhor de tudo.
Queridos, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, compartilhar uma mensagem ao seu coração. E para isso eu quero ler Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que versículo fantástico, ele é muito forte, muito interessante, mas existe eu quero chamar a sua atenção ali para uma frase do que o apóstolo Paulo diz, e ele disse assim: a vida que agora vivo. E com essa frase, ele está nos ensinando que existe uma diferença entre o que é vida e aquilo que estou vivendo. Você consegue perceber isso? A vida que agora vivo. A vida é uma coisa, viver é outra. Nem sempre nós vivemos de acordo com a vida que recebemos em Cristo Jesus. Porque a nossa vida é Cristo Jesus. Ele diz: eu sou a vida. Mas às vezes o nosso viver se distancia dele. Por isso o apóstolo Paulo faz questão de dizer: a vida que eu tenho é pela fé em Cristo Jesus. E a vida que eu vivo, o meu viver, também é pela fé em Cristo Jesus. Como se o meu viver pudesse se distanciar da vida que eu recebi em Cristo. Isso significa que uma coisa é receber a vida de Jesus Cristo, e a outra é viver a vida de Cristo. Por isso devemos receber a vida de Cristo Jesus pela fé. E nós devemos também viver a vida de Cristo Jesus pela fé. Ele diz: a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Existe então uma diferença entre essas duas coisas. Nós recebemos a nossa vida em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. E nós devemos viver a nossa vida também pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que para esse viver em Jesus Cristo, nós já fomos abençoados por Deus de todas as formas. Eu e você não temos como ser mais abençoados por Deus. Tudo que Deus tinha para nos entregar, Ele já nos deu. Deus já nos abençoou de todas as formas. Ele nos deu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou de todas as formas. As promessas que foram feitas a Abraão se tornaram realidades em Cristo Jesus. Isso significa para nós. Ele já nos abençoou de todas as formas. Ele nos entregou Cristo Jesus. E Cristo é tudo. Ou seja, tudo que precisamos, Ele já nos deu. Ele já nos entregou. Ele já nos entregou tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ele já nos deu tudo o que precisamos para ter vida. Ele nos deu Jesus. E Ele já nos entregou tudo o que precisamos para viver. Ele já nos entregou todas as coisas. E agora, eu e você, pela fé, recebemos a vida que é Cristo Jesus. E eu e você, pela fé, aprendemos a viver a vida de Cristo. E assim eu e você podemos revelar Deus ao mundo. Ou seja, eu e você já temos tudo para ter a vida em Cristo, e também já temos tudo para viver a vida de Cristo. E assim podemos revelar Deus ao mundo. Mas quando nós escutamos isso, de que já fomos abençoados, de que Ele já nos deu todas as coisas, de que Ele não nos entregará mais nada, de que não precisamos de mais nada, algumas situações em que podemos viver Cristo, alguns pensamentos e algumas questões surgem nas nossas mentes. E nós chegamos a pensar: se Ele entregou tudo, por que eu não estou vivendo isso? Às vezes nós pensamos: se Ele já me abençoou de todas as formas, por que tal coisa ruim está acontecendo comigo? Por que eu não estou revelando a vida de Cristo em tudo que faço? Mas essas não são as perguntas certas a se fazer. A pergunta certa é: o que foi que eu permiti entrar em meu coração
que se revelou dessa forma na minha vida. Queridos, pois tudo o que você revela é porque um dia você deixou entrar. Pela fé, devemos permitir a entrada apenas de Cristo Jesus, para que possamos viver apenas Cristo Jesus. Nada se revela nas nossas vidas que não tenha tido a entrada permitida em nossos corações. Por isso, o título da minha mensagem hoje é Permitir para Revelar. Permitir para revelar. E essa é parte 1. Vou dividir essa mensagem em 2 partes e no domingo que vem eu prego a parte 2. Permitir para revelar. Queridos, as circunstâncias e os sentidos não podem controlar você. Eles só controlam você no momento em que você dá permissão para isso. Jesus Cristo é a única fonte para o ilimitado. É a única fonte para reinar em vida. Jesus Cristo é a única fonte para viver uma vida em amor. Por isso nós precisamos permitir que Ele entre em nossos corações para ser a fonte de tudo em nossas vidas e do nosso viver. Quanto mais permitimos Cristo Jesus em nós, mais nós desfrutamos do viver de Cristo. Quanto mais nós permitimos Cristo Jesus em nossas vidas, mais desfrutamos do viver Cristo. Nós vivemos na medida que permitimos Jesus Cristo ser Deus nas nossas vidas. Nós desfrutamos e vivemos o quanto permitimos Jesus ser Deus nas nossas vidas. Mas eu não sei por quê. Nós acabamos permitindo Jesus ser Deus em algumas áreas das nossas vidas e outras não. Nós permitimos Jesus ser Deus nas nossas vidas na família, mas não nas finanças. Nós permitimos Jesus ser Deus nas nossas vidas nas finanças, mas não na saúde. Nós permitimos Jesus ser Deus nas nossas vidas na saúde, mas não permitimos na família. Eu não sei porquê, mas nós fazemos isso. E nós permitimos que Jesus vá até um ponto, vá até um limite. E nós bloqueamos a ação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós não permitimos que Ele passe daquilo. Deixa eu dar um exemplo na Bíblia. Jesus Cristo chegou a um velório, um funeral de uma menina. E quando Ele chegou lá, aquela menina já havia morrido. Ele havia sido convidado e enquanto ele estava a caminho daquela casa, a menina faleceu. Quando ele chegou naquele lugar, ele disse o seguinte: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas que estavam lá começaram a rir de Jesus, a zombar de Jesus, dizer: não é possível, nós sabemos, ela está morta. Várias vozes diziam: ela está morta. Mas Jesus chegou em um espírito oposto dizendo: ela está dormindo. Parem com esse alvoroço. Olha o que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 9, versículos 23 a 25. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço. Queridos, quando uma mentira entra, o povo fica em alvoroço. Disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou. Quando o povo foi colocado para fora, Jesus entrou. Quando as vozes de morte foram colocadas para fora, Jesus entrou. Quando as vozes que diziam: ela já está morta, não é possível viver de novo, Jesus entrou. Quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou. Tomou a menina pela mão e ela se levantou. Queridos, quando todos diziam: já morreu, Jesus Cristo traz outra notícia e por isso eles começam a rir dele, zombar dele. Por quê? Porque não é lógico o pensamento de Jesus. Porque o pensamento de Jesus não é de acordo com as coisas naturais. Eles diziam: você é louco, como que você chama a morte de sono?
Como que você diz que ela está dormindo? Por isso estavam rindo dele, começaram a zombar dele, dizendo: louco, não é bem assim, aceite logo, ela já está morta, não tem o que fazer. Mas quantos sabem que a voz do povo não é a voz de Deus? E quantos sabem que as vozes que falam as mentiras dos nossos corações não são a voz de Deus? Quantos sabem que o povo e aquilo que eles dizem a respeito da sua vida não é a voz de Deus sobre você? Quantos sabem que aquilo que as pessoas estão tentando definir você, colocar rótulos em você, dizer que você tem que viver assim, não é a voz de Deus? Quantos sabem disso? Posso ouvir um amém? Queridos, existem coisas que Deus tem para nós em Cristo Jesus, mas nós não nos permitimos viver, porque estamos ouvindo outras vozes. Existem coisas que Deus tem para nós em Cristo Jesus, mas nós não nos permitimos viver aquilo, por estarmos ouvindo outras vozes. Deus fala sobre suportarmos qualquer coisa nessa terra. Nós temos a capacidade de passar por qualquer tribulação, passar por qualquer sofrimento, por qualquer desavença, por qualquer coisa e sair vitorioso, porque fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Mas as pessoas dizem: não, isso é demais, você não vai conseguir suportar. E então nós ouvimos outras vozes. A Bíblia nos ensina: eu vim para dar vida e vida em abundância, mas nós não nos permitimos viver a abundância, porque nós estamos ouvindo outras vozes. Nós começamos a rir dele. Ele diz: eu te dei vida em abundância, e você ri dele. Pastor, eu rindo de Jesus? Deixa eu dar um exemplo aqui que eu já vi muito disso, muito disso. É um exemplo desse só para você conseguir fixar. A Bíblia nos ensina que nós somos, pela fé em Cristo Jesus, herdeiros de Abraão. E Abraão recebeu a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Ou seja, em Cristo Jesus, o mundo é nosso por herança. O mundo é nosso por herança. Qualquer lugar no mundo você é bem-vindo, é seu. Você é bem-vindo, é nosso por herança. Mas quando alguém chega para você e fala assim: olha, vamos fazer uma viagem internacional, tire o seu passaporte, tire o seu visto, vamos viajar, você diz assim: não, isso é coisa para quem tem muito dinheiro. Você acabou de rir de Jesus. O médico chega com um diagnóstico e diz assim: olha, você está com tal enfermidade. E de repente as preocupações a respeito daquela enfermidade se tornam vozes maiores do que a voz de Deus no seu coração, que diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita e vivifica o seu corpo mortal. E você fica preocupado com o diagnóstico, você acabou de rir de Jesus. A Bíblia nos ensina que nós fomos colocados por cabeça e não por cauda. Mas quando alguém diz sobre um cristão se envolver na política, nós dizemos: não tem jeito, o sistema é corrompido assim mesmo, não tem como arrumar. Nós acabamos de rir de Jesus. Quando alguém chega no seu emprego, no seu trabalho e diz assim: olha, abriu uma vaga, alguém pode ser promovido. Você já diz assim: não, promoção aqui é só para quem tem QI. Quem indique. Você acabou de rir de Jesus. Todas as vezes que ouvimos mais as vozes contrárias do que a voz de Cristo Jesus, nós estamos rindo dele, zombando dele. Nós estamos deixando de levar ele a sério. E começamos a levar a sério mais as vozes das pessoas e das coisas que estão ao nosso redor. Nós ouvimos mais as mentiras do que a verdade que está em Cristo Jesus. Pois os pensamentos e as circunstâncias são contrários à voz de Deus. Existem algumas coisas que estão em nossos corações que preferem dizer: morreu, não tem mais jeito. Pastor, meu casamento morreu, não tem mais jeito. Pastor, meu filho morreu, não tem mais jeito, ele é um viciado. Pastor, não tem mais jeito, meus pais estão enfermos, acabou, morreu. Pastor, morreu. Pastor, não tem mais jeito. E nós preferimos ouvir estas vozes do que a voz de Cristo Jesus em nossas vidas.
A gente diz: meu irmão, minha irmã, você precisa perdoar fulano. E a voz diz: pastor, é melhor nem mexer nisso daí, deixa assim. Nós trazemos essas vozes e nos colocamos em limitações da vida cristã, porque nós preferimos nos abraçar e nos agarrar a essas vozes do que permitir que Cristo Jesus traga cura, traga libertação, traga movimento, traga ação para as nossas vidas. Rimos de Jesus e dizemos: morreu, não tem mais jeito, é melhor nem mexer nisso. Nós colocamos essas vozes no nosso coração e preferimos dizer essas coisas ao invés de deixar Jesus Cristo falar em nossas vidas. Nos sabotamos, pois não permitimos a realidade em Cristo Jesus se revelar em nós. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. E de repente nós pensamos: ah, não, mas e se não acontecer? Aí eu vou passar vergonha. Queridos, não é assim. Imporão as mãos, acontecendo ou não acontecendo, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. É assim, nós impomos as mãos porque Ele disse que sim. Essa é a realidade. Mas se vocês não vão ver Ele levantar agora ou vão ver, não estou nem aí. O que eu recebo é a palavra de Deus e Ele é a minha verdade. Ele é a minha realidade, mas nós nos sabotamos com pensamentos que fazem a gente rir da realidade em Cristo Jesus. Colocamos vozes em nosso coração para nos impedir de desfrutar daquilo que Ele está dizendo que podemos viver. Por isso, Jesus permitiu que apenas aqueles que concordam com Ele estivessem ali. Ele mandou que todos saíssem. Lucas capítulo 8, versículo 51 diz: tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Marcos capítulo 5, 40 diz: e riram-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Queridos, devemos permitir apenas o que concorda com Jesus Cristo. Devemos permitir apenas aquilo que alimenta a nossa fé entrar nos nossos corações. Devemos permitir apenas aquilo que alimenta a nossa fé, aquilo que ilumina os olhos do nosso entendimento, aquilo que nos faz crer na verdade. Devemos permitir apenas o Espírito Santo de Deus entrar nos nossos corações. Devemos permitir que a palavra de Deus entre nos nossos corações. Devemos permitir aquilo que concorda com a realidade em Cristo Jesus alimentar os nossos corações. Tudo que não é de Cristo Jesus, não devemos permitir que entre nos cômodos do nosso coração. E tudo aquilo que já entrou, devemos mandar sair, assim como Jesus fez. Jesus mandou toda a incredulidade embora. Jesus mandou todas as palavras de morte embora. Por isso, se você sentir liberdade, diga assim comigo: incredulidade, saia do meu coração. Medo, saia do meu coração. Dúvida, rancor, saiam do meu coração. Amargura, saia do meu coração. Seja lançada fora, até as raízes. Encantamentos, vícios, vitimismo, saiam do meu coração. Imoralidades, apelidos, rótulos, mentiras, saiam do meu coração. Ganância, saia do meu coração. Toda palavra de morte, roubo, destruição, saiam do meu coração. Autossabotagem, saia do meu coração. Em o nome de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tudo que não concorda com a vida em Cristo, precisamos mandar sair. Não podemos permitir que esses pensamentos e essas mentiras que nos limitam no viver Cristo Jesus permaneçam em nossos corações, pois aquilo que deixamos em nossos corações se revela, é o que eventualmente virá afora. Somos nós mesmos
que estamos nos sabotando com mentiras que permitimos entrar em nossos corações. Sabe, não é culpa das circunstâncias, não é culpa de Satanás, não é culpa de Deus, não é culpa da política, não é culpa do Brasil, não é culpa dos seus pais, não é culpa dos seus filhos, somos nós mesmos quem podemos permitir o que entra nos nossos corações. Mas Jesus Cristo é fonte de vida. Todos os quartos do interior do seu coração, todos os quartos que tem no seu interior, no seu coração, que você pensava que já estavam mortos, Ele diz, não está morto, apenas dorme. Pastor, a minha família já está morta, apenas dorme. Pastor, eu achei que eu nunca iria casar, apenas dorme. Pastor, eu achei que eu nunca poderia ter filho, apenas dorme. Pastor, eu penso que apenas dorme. Pastor, não, apenas dorme, foi o que Jesus disse. E Lucas capítulo 8, 54, 55 diz, aleluia. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Casamento, se levante. Finanças, se levante. Filhos, se levantem. Ministérios, se levantem. Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Imediatamente o espírito veio sobre ela e ela voltou à vida. Olha o que nós estamos aprendendo, que nós podemos declarar, levante-se, levante-se. Nós declaramos nesse momento que um espírito de ousadia, de amor, de equilíbrio está voltando a todas as áreas da sua vida, está tocando o seu interior, um espírito de luz, de lucidez, um espírito de capacitação. Nós podemos ver sonhos e visões se levantando novamente neste lugar. Não é tarde para você, apenas dorme, por isso levante-se, tudo está se levantando em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Permita a verdade que está em Cristo Jesus entrar no seu coração, e todo o resto mande embora, mande embora. E depois dessa pequena introdução, me permita aqui trazer alguns ensinamentos sobre como permitimos Jesus entrar em nossos corações, nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, diga ouvir a minha voz. Abrir a porta, diga abrir a porta. Entrarei em sua casa, diga entrarei em sua casa. E cearei com ele, e ele comigo. 4 coisas: ouvir a voz, abrir a porta, ele entrar em nossas casas e nós cearmos com eles. Eu quero trazer 2 desses pontos hoje para nós, e daí a parte 2 nós trabalhamos os outros 2. A parte 2 é assim, é como de fato Cristo vai se revelar nas nossas vidas, como nós vamos prosperar, avançar, crescer em abundância, mas é para a semana que vem. Quero trabalhar dois pontos desses. O primeiro deles é ouvir a minha voz. Nós precisamos aprender a ter consciência de que Deus fala, de que nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Tem pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus. Tem pessoas que não são conscientes de que Ele está falando. Por isso Ele diz, se ouvir a minha voz. Você precisa estar atento. O versículo de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Estejam atentos. É isso que ele está dizendo. E continua dizendo, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
Percebe o que nós estamos aprendendo aqui? Satanás tenta copiar a forma de Jesus vir até as nossas vidas. Porque Satanás ou Jesus, eles precisam de permissão para tocar em nós. Então, da mesma forma que Deus está falando, vamos colocar assim, Jesus Cristo está falando, Satanás está rugindo. Da mesma forma que Jesus está à porta, Satanás está rodeando. Ele copia, ele tenta copiar aquilo que Jesus faz. E se nós dermos ouvidos às vozes de Satanás, ao rugido do falso leão, nós enchemos os nossos corações de medo. E a Bíblia diz que o medo supõe castigo. Supor castigo é ouvir a voz da mentira e começar a imaginar cenários de castigo sobre a minha vida. O médico disse isso, eu vou morrer. Aconteceu isso, vou ficar paralítico. Aconteceu isso, vou perder minhas finanças. Aconteceu isso, meu casamento. E começamos a imaginar castigos. Ou seja, estamos prestando atenção no rugido do falso leão. Ou podemos ter consciência de que Jesus está à porta batendo e nós podemos ouvir a sua voz. Por isso nós devemos ser sóbrios. Sóbrios é acordados, lúcidos, calmos e serenos. Sóbrio é aquele que não é levado de um lado para o outro, mas está firme, está atento. E nós devemos ser vigilantes, ou seja, cautelosos. Vigilante é aquele que dá estrita atenção para algo. Ele está sempre acordado, sempre percebendo. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes para poder discernir entre ouvirmos o diabo ou ouvirmos a Cristo Jesus. Que voz nós estamos escutando? Devemos estar conscientes ao que estamos sendo expostos e que estamos sendo expostos a diferentes vozes. Sabe de uma coisa? A exposição é inevitável, mas a permissão para entrar nos nossos corações é opcional. Não tem como você impedir de alguém falar uma mentira. Não tem como você impedir de alguém lançar palavras ruins sobre você. Não tem como você impedir Satanás de lançar dardos inflamados em direção a você. Não tem como você impedir de alguém falar palavras de morte a seu respeito. Mas tem como você impedir a permissão dele entrar no seu coração. A exposição às palavras e às mentiras e à vida deste mundo é inevitável. Mas a permissão de que aquilo vai se tornar uma realidade, parte de mim, é opcional. Sabe, um pensamento que surja não é pecado. Um sentimento, uma emoção que se levante não é um fracasso. Uma lembrança de algo que você fez não significa que você concorda com aquilo que você já viveu. Você não pode confundir exposição com identidade. Muitos acham que porque aquilo que passou em sua mente, muitos acham que porque aquilo passou em sua mente, porque ouviram aquilo, pensam que aquilo faz parte deles. Sabe, se veio à minha mente, deve ser como penso. Se eu senti, deve ser verdade. Se eu pensei, deve significar algo. Mas não é assim. O que determina seu viver não é a exposição, é a permissão que você dá para aquilo que você foi exposto. Por isso nós devemos estar atentos, vigilantes, sóbrios. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 ao 10 diz o seguinte: E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel estava exposto à palavra de Deus, não estava? 3 vezes Deus já havia falado com ele. Ele se levantou, foi até o profeta Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu, então Eli se atentou, então Eli percebeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar-se. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e ali esteve e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel.
Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Eu e você precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Samuel estava exposto à palavra de Deus, às mensagens, à pregação, mas ele não sabia discernir o que era Deus falando. Ele não conseguia dizer: fala, pois o teu servo ouve. Ele estava exposto à voz de Deus, mas sem a consciência do que era aquilo, sem levar em consideração, sem conhecimento. Sabe, nós conhecemos muito sobre pessoas, mas não conhecemos elas de fato. Da mesma forma, achamos que sabemos tudo o que Deus quer que façamos para Ele, mas ainda não discernimos quando Ele fala. A voz de Deus está de acordo com a sua palavra escrita. A Bíblia nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso, não basta você se expor a pregações, se expor a mensagens, ter tempo de comunhão com os irmãos, se você não consegue reconhecer que Deus está falando com você. Vem o pastor, vem um pregador, ele dá 3 rajadas de línguas, dá 2 sapateadas e de repente ele diz: agora Deus vai te abençoar, traga aqui a sua oferta de sacrifício, e você dá. Precisamos aprender a discernir, a ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a ouvir. Queridos, quem é que você tem permitido falar na sua vida? O que você tem permitido entrar no seu coração? Muitos de nós estamos em grupos familiares. Temos um apacentador que ora por nós. Ele recebe versículos da parte de Deus para enviar para nós. Ele ama a sua vida. Eles dão atenção para você e para mim. Mas quando eles dão um conselho, nós preferimos não ouvir. Nós preferimos tomar uma decisão baseada num vídeo de 15 segundos que nós vimos na internet. Porque o meu apacentador é apenas o meu apacentador. Mas o conselho que eu vi na internet é de uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores. O que é que temos permitido entrar? Aquilo que permitimos entrar é o que vai ser revelado através de nós. É o que vai determinar as nossas vidas. A exposição consciente leva à permissão. Por isso Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz. Ouvir é estar consciente, sóbrio e vigilante. Samuel estava exposto à voz de Deus, mas agora que ele está consciente, ele pode dizer: fala, pois o teu servo ouve. Queridos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós somos ovelhas de Cristo Jesus e precisamos conhecer a voz do bom pastor. É por isso que o Evangelho de Mateus capítulo 13, 16 diz assim: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados, felizes, são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Nesse momento eu quero declarar ouvidos abertos para reconhecer e discernir a voz do nosso Pai Celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, feliz é aquele que ouve a Deus, que está consciente de que Ele está falando, de que Ele está perto. A exposição consciente leva à permissão de que Ele venha fazer parte da sua vida. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Segundo ponto, recebê-lo. Abrir a porta é receber. Não podemos estar apenas atentos e sabemos, conscientes de que Ele está falando. Agora nós precisamos abrir a porta para que Ele possa entrar. Saber que tem alguém à porta é uma coisa. Abrir a porta para Ele entrar é outra. E nós precisamos receber, deixá-lo entrar. Abrir a porta. E você recebe algo quando você mistura alegria naquilo. Se você não misturar alegria, júbilo,
festa, gratidão naquilo que você ouviu, naquilo que você pôde imaginar, significa que você não abriu a porta. Olha o que a Bíblia nos ensina em Mateus, capítulo 13, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Como você recebe a palavra de Deus? Com alegria. Alegria. Como você recebe a palavra de Deus? Com alegria. Nós recebemos com alegria. Receber com alegria é abrir a porta. Toda vez que você consegue se imaginar vivendo aquilo, se imaginar fazendo aquilo, você imagina a alegria, o prazer de viver aquilo, aquilo se torna uma ideia que você recebe, se torna parte de você e está se preparando para que você possa viver aquilo. Mas todas as vezes que você não mistura alegria naquilo que você viu, significa que você manteve a porta fechada. É por isso que alguns acham que a comunhão cristã é esquisita. Porque nós gritamos lambano. Mal sabem eles que nós estamos abrindo a porta. Nós gritamos aleluia, glória a Deus, nós aplaudimos, nós celebramos, porque nós estamos abrindo a porta. A palavra de Deus se recebe com alegria. Vir ao culto e ficar assim, não sei se é bem isso que ele está falando, você não recebeu nada. É com alegria que se recebe. Olhe 1 Samuel 17, 25 a 27 e também o versículo 30. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem, o gigante Golias? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado? Como é que é? Eu ouvi bem. O que é que será dado ao homem que matar o filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta: o que é que será dado àquele que matar o filisteu? E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Olha o que Davi está nos ensinando. Davi estava meditando naquelas palavras. Enquanto todos estavam ouvindo as afrontas do gigante, Davi estava ouvindo as promessas do rei. Porque ele sabe que quando um rei fala, assim é. Não, você não entendeu. Quando um rei fala, assim é. Se o rei dos reis já falou e profetizou sobre as nossas vidas, assim é. Não tem como esse gigante não cair. Não tem como eu não desfrutar dessas promessas. Não tem como eu não desfrutar disso. Ele passou a meditar naquela resposta. Você consegue imaginar Davi fechando os olhos para escutar melhor? E o que é mesmo que vai receber aquele que matar o filisteu? Diz para mim de novo. Vai casar com a princesa. Vou casar com a princesa. Vai receber muitas riquezas. Glória. Lambano. A casa do seu pai será isenta de impostos. O quê? Isenta de impostos? Aleluia. Consegue imaginar ele já dando uma rajada, uma sapateada? Não vou fazer a dancinha. Quase sai. Mas ele fechou os seus olhos, ele meditava naquelas palavras, enquanto todos ouviam as afrontas, as notícias, as palavras do gigante. Ele estava ouvindo, ele estava ruminando, ele estava pensando nas promessas de Deus. Ele já queria abrir a porta do seu coração para as palavras do rei. Abrir a porta a algo externo é passar a levar aquilo em consideração. Você ouve e começa a rodar cenários com aquelas palavras.
É como uma jovem que acabou de ser pedida em casamento. Ela diz sim. E a partir daquele momento, ela consegue ver ela entrando no altar, ela consegue ver o vestido que ela estava usando, ela consegue saber quem são os padrinhos, os convidados, o que vai acontecer na festa. Ela começa a criar os cenários, ela começa a meditar, a rodar cenários, ela passa a permitir que as suas emoções se sujeitem àquilo, ela se alegra hoje por aquilo que vai se manifestar amanhã, ela passa a se envolver com aquela ideia. Você visita aquele pensamento de novo e de novo, você imagina e ensaia para possíveis resultados, e então você passa a entender que aquilo é de fato possível na sua vida. Sabe, isso funciona tanto com os dardos inflamados de Satanás, quanto com a palavra de Deus. Os soldados e todo Israel estavam ouvindo as palavras do gigante, meditaram naquelas palavras e ficaram com medo. João vai nos ensinar que o medo supõe castigo, mas nós podemos nos envolver com as promessas de Deus também. Nós podemos ouvir Deus falando e abrir a porta dos nossos corações para Ele. Há não muito tempo atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, eu estava fazendo um curso que nós oferecemos aqui na igreja chamado History Makers. Alguém já fez History Makers aí? Eu estava participando desse curso, eles nos entregaram um livro para ler. E esse livro, o autor contava no livro o seguinte, ele falava assim: eu gosto de escrever os meus livros quando estou velejando no lago Michigan. Eu falei, uau, né? Que coisa bonita, que coisa boa. E aí ele diz então como era a brisa do lago, né, do vento ali no lago, quando batia no rosto dele. Fala do tamanho do lago. E eu pensando, uau, isso seria uma coisa divertida de se viver. Sabe, existem algumas coisas que é permitido a gente viver, sabia? E eu fiquei pensando, uau, isso seria... Deus, se você pudesse me conceder esse privilégio, eu ficaria muito grato. E aquele pensamento passou. Mal sabia eu que eu abri a porta do meu coração para aquilo. De repente, passaram uns anos, esqueci daquilo, o cara que escreveu o livro já deu problema, já foi errado, já passou bastante tempo. Mas aí depois eu já estava casado com a Luísa, e a Luísa diz assim: Rômulo, eu queria ir visitar os meus amigos e as minhas amigas da minha época de intercâmbio. E sabe aonde ela fez intercâmbio? Michigan. Fomos lá para visitar os amigos e as amigas que ela fez quando era adolescente. Chegando lá, o pai de uma das amigas sabia que nós estávamos lá e nos ligou convidando, dizendo: nós estamos indo para a nossa casa na beira do lago, vocês gostariam de ir conosco? Claro, vamos, por que não? Chegando lá, sabe qual era o hobby? Sabe qual é o maior prazer do senhorzinho? Velejar no lago Michigan. Ele tinha um veleiro, ele tinha tudo. Ele falou, vamos dar uma volta? Vamos. De repente nós já estávamos ali no meio do lago. Ele diz assim: Rômulo, você não quer assumir o comando, o leme? Eu falei, eu vou. E aí eu assumi, e quando eu encostei no leme, é como se o Espírito Santo tivesse me levado para as páginas daquele livro de novo. E ele falou, lembra que você desejou isso no seu coração? Aqui está. Aqui está. E eu acho que uma forma de agradecer a Deus por aquilo que fez é compartilhando isso com vocês. E eu até trouxe uma foto para vocês verem daquela época. Um pouco mais magro, com mais cabelo, mais jovem. Mas queridos, aquilo é realidade, isso aconteceu comigo. Sabe, essa foto que você está vendo, o que eu estou querendo dizer não é o seguinte: veja as bênçãos. O nosso foco não é as bênçãos, o nosso foco é Cristo Jesus. Mas sabe, Cristo Jesus é infinitamente mais capaz do que eu e você. Aquele garoto de 18 anos que eu era, por mais que eu tentasse juntar dinheiro, fazer planejamentos, tentar arrumar toda a minha vida para que eu pudesse realizar um sonho de velejar no lago Michigan, não se compararia ao que Deus fez por mim nesse dia. Ele pode mais.
Abrir as portas do nosso coração para Jesus, ouvir a sua voz, pode ter certeza, a vida dele irá se revelar através de nós. É por isso que Paulo diz, já não vivo mais eu, mas ele vive em mim, porque Paulo ouviu a sua voz, Paulo abriu a porta do seu coração, Paulo permitiu que ele entrasse. Meu objetivo não é você ficar meditando em bênçãos, essas coisas, não, é Jesus. Jesus. Se você permitir Ele entrar, Ele guiar, Ele orientar, Ele conduzir, isso é muito melhor do que aquilo que eu e você podemos fazer por nós mesmos. Abrir a porta é passar a considerar possível. Eu ouvi uma promessa da palavra de Deus, mas será que é para mim? Eu ouvi a palavra de Deus, mas acho que isso é para o pastor. Não. Quando eu abro a palavra, eu recebo com alegria. O que eu estou dizendo é: Deus, a partir de hoje, eu considero possível viver a sua palavra. Eu considero que faz parte de mim. Eu considero que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Primeiro você ouve, depois você abre a porta. Sabe, Deus não força a sua entrada em nossos corações. Da mesma forma que as bênçãos não fluem sem que seja permitido que Ele entre primeiro. Deus não força a entrada dos nossos corações. Da mesma forma, as bênçãos não fluem nas nossas vidas sem que seja permitido que Ele entre primeiro. Tudo começa por um convite. Fui exposto à voz de Deus e devo convidá-lo a entrar. Devo abrir a porta do meu coração. Você consegue imaginar o privilégio que temos? Poder convidar Deus para habitar em nossos corações. Imagine, se aquilo que está no meu coração é o que irá se revelar na minha vida. Deus está falando, eu quero habitar no seu coração. Permitir Deus entrar no meu coração é permitir que Ele molde a minha vida. É permitir que Ele guie os meus passos. É permitir que Ele se revele através de mim. É permitir que eu seja a imagem do Criador. É permitir que eu seja a semelhança daquele que é meu Pai. É permitir que Ele viva através de mim. Imagine como seria a sua vida se você permitisse que Jesus Cristo, em todo o seu amor, viesse habitar em seu coração. Você consegue nutrir esse tipo de pensamento? A paz que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu tenho a alegria do Espírito. O Espírito de Deus habita em mim. Ele é meu escudo, Ele é minha torre forte. Ele é o mais belo entre os milhares. Ele é aquele que é, que era e sempre será. Ele é aquele que não é homem para mentir. Ele é aquele que derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ele é a saúde, Ele é a satisfação. Ele é melhor do que tudo aquilo que foi prometido a Davi. E eu e você podemos ouvir essas palavras, ouvir essas promessas. Nós podemos dar atenção a isso e abrir as portas do nosso coração para que Ele entre, para que Ele venha ter comunhão conosco, para que Ele possa fazer parte das nossas vidas. Abrir a porta para Deus é passar a considerar possível viver tudo aquilo que Ele diz a nosso respeito. Você consegue se imaginar vivendo tudo aquilo que Deus diz a seu respeito? Não se sabote, não fique limitado. Mande embora essas coisas e abra a porta do seu coração para Ele. Permitir a entrada é passar a considerar possível viver a vida de Cristo. E considerar possível é tornar aquilo o meu normal, o meu cotidiano, o meu dia a dia. Querido, sabe, orar e o enfermo ser curado não deveria ser extraordinário, deveria ser normal para nós. Sabe, termos abundância financeira não deveria ser extraordinário, deveria ser normal para nós. Abençoarmos o próximo não deveria ser extraordinário,
extraordinário, deveria ser normal para nós, mas eu e você precisamos ouvir a promessa, a voz de Deus, precisamos abrir a porta do nosso coração e permitir que Ele entre e isso passe a se revelar através de nós. Depois que algo passa esse pensamento passou pela minha mente e se torna, isso é verdade para mim, significa que eu abri a porta do meu coração. Depois que algo passa eu tive uma ótima ideia, esse pensamento passou pela minha cabeça, para isso é verdade para mim, significa que eu abri o meu coração para aquilo. Vamos abrir a porta dos nossos corações apenas para Jesus Cristo. Vamos receber a palavra com alegria. Vamos permitir que Ele entre nas nossas vidas. Vamos receber a palavra de Deus. E nós aprendemos hoje que receber, abrir a porta, é receber com alegria. Muitas e muitas palavras foram declaradas, muitas sementes foram semeadas neste momento, neste dia. Você pode lembrar das promessas de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero convidar você a terminar esse culto com uma grande celebração de alegria. Exalte ao Senhor, receba com alegria, abra a porta do seu coração para Ele entrar, receba as palavras com alegria. Vamos celebrar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Vamos engrandecer o seu nome, porque Ele é verdadeiro. Vamos permitir que Ele entre em nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e que vocês permaneçam abençoados.